Bom dia, pode chegar, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 8 horas e 31 minutos pelo horário de Brasília. A sexta-feira chegou e eu te faço um convite. Vamos juntos começar o dia bem informados? A partir de agora, você confere as notícias do Brasil e do mundo de hoje. Vamos aos destaques. Atenção, eleitores, prazo para baixar o e-título termina amanhã. Brasil cria quase 280 mil empregos com carteira assinada no mês de agosto. Nos destaques internacionais, Ian volta a ser classificado como furacão que deixa ao menos 15 mortos em sua passagem pela Flórida. E ainda, Vladimir Putin está pronto para anexar oficialmente a Rússia milhares de quilômetros quadrados de território ucraniano, o que é considerada a maior tomada de terras na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso a partir de agora. Seguimos na contagem regressiva para as eleições, faltam 2 dias para o pleito. E trazemos um alerta para quem ainda não baixou o aplicativo e-título. Amanhã é o último dia para fazer o download e obter a versão digital do título de eleitor. Vamos conferir. E olha só, pelo app, o eleitor pode executar vários serviços relativos à eleição, como se identificar nos locais de votação ou consultar qual é sua sessão eleitoral. Outra possibilidade é o envio da justificativa de ausência no pleito, mas isso só poderá ser feito no horário da votação no domingo. O aplicativo não poderá ser baixado no dia da eleição. Ele estará disponível só até sábado ou a partir de segunda-feira. Para ser usado como documento de identificação na hora de votar, o eleitor precisa ter feito o recadastramento biométrico. O título digital deve apresentar uma foto, mas não é necessário dispor do documento impresso no dia. Vale destacar que o e-título não é obrigatório. Para votar, o eleitor pode levar um documento com foto, o título de eleitor impresso ou o aplicativo. Mais de 156 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições deste domingo, 2 de outubro. Vamos ver agora um raio-x com os números e informações da votação. Entre os postulantes a cargos públicos, 29.261 pessoas fizeram registro de candidatura e 27.115 foram deferidas, ou seja, 2.146 pessoas tentaram concorrer, mas tiveram registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral. A maior concorrência é para o cargo de deputado federal. São 10.629 candidatos para 513 vagas. Nestas eleições, mais de 577 mil urnas serão utilizadas. Todas emitem um sinal sonoro para informar o fim da votação. E contam com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual e auditiva. A novidade este ano é a apresentação de um intérprete de Libras na tela para orientar os eleitores surdos, além do sistema em braille no teclado da urna e fones de ouvido para pessoas cegas ou com baixa visão. Outra novidade nesta eleição é o horário de votação, que seguirá o horário da capital federal. Começa às 8 da manhã e termina às 5 da tarde no horário de Brasília. Portanto, fique atento à sua região, ao seu estado, à sua cidade, com horário diferente de Brasília. O propósito dessa medida é assegurar uma apuração rápida a partir das 17 horas. Nas 181 cidades no exterior onde há brasileiros que participam das eleições, a votação também seguirá o horário de Brasília. Nós temos 183 mil brasileiros que vão votar nos Estados Unidos, 81 mil em Portugal e 76 mil no Japão. E os brasileiros querem votar, graças a Deus. Os brasileiros querem votar. Mudando de assunto, a Receita Federal libera hoje o pagamento do 5º e último lote de restituição do Imposto de Renda 2022. Serão beneficiados mais de 1.200.000 contribuintes. O valor total pago será de 1.900 bilhões de reais. O pagamento será depositado ou transferido via Pix, atendendo à solicitação feita na declaração. Os contribuintes desse lote receberão a restituição com o valor corrigido pela variação mensal da taxa Selic. A correção será de 4,22%. Com esse lote, a Receita conclui o pagamento de todas as restituições do exercício de 2022. Atenção, quem não recebeu nos lotes anteriores e também não estiver nesse, teve então a declaração retida na malha fina do fisco.
O Brasil fechou o mês de agosto com saldo positivo de vagas de emprego formais. Foram criados no mês mais de 278 mil postos, número acima do esperado pelo mercado. Quem explica melhor para a gente os dados divulgados pelo CAGED é a nossa repórter Maria Clara Leite. A geração líquida de empregos ficou em 279 mil vagas preenchidas no mês de agosto. Esse é o resultado da equação admissões menos demissões, gerando então mais um saldo positivo sobre os empregos com carteira assinada no país em 2022. A criação de empregos em agosto foi puxada especialmente pelo setor de serviços, com mais de 141 mil contratações, seguido pela indústria, comércio, construção e, por fim, a agricultura. Todos os estados brasileiros registraram alta no nível de emprego formal no mês verificado, principalmente São Paulo, com salto positivo de quase 75 mil vagas, seguido pelo Rio de Janeiro e Minas Gerais. O salário médio nessas contratações foi de aproximadamente R$ 1.950 em agosto, quase R$ 30 a mais do que no mês de julho. No acumulado do ano, de janeiro a agosto, foram abertos 1.853.000 postos. E o total de pessoas empregadas com carteira assinada no mês fechou em 42 milhões e meio de trabalhadores, o maior resultado da série histórica desde 2010. Os resultados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, foram divulgados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. O assunto agora é a Covid-19. Hoje, sexta-feira, trazemos um balanço com os números atualizados. Os registros de casos e mortes pela doença continuam em queda. Vamos conferir. O Brasil confirmou mais 51 mortes por Covid-19 em 24 horas. Desde o início da pandemia, já são 685.978 vítimas da doença. Em um dia, foram registrados 9.541 novos casos de Covid-19. Ao todo, já são 34.663.731 diagnósticos confirmados. Com tendência de queda e variação de menos 37% em relação a 2 semanas, a média móvel de mortes chegou a 43 vítimas diárias. Já a média de casos na última semana foi de 6.725 registros por dia. Esses dados mostraram uma tendência de queda, com variação de menos 27% em relação a 2 semanas. Olha só, hoje é o último dia da campanha de vacinação contra a poliomielite. O intuito do governo federal era imunizar 95% das crianças de 1 a 5 anos de idade no país. Mas até ontem, somente 54% desse público-alvo estavam imunizados. A imunização fica completa após a aplicação das 3 doses, aos 2, 4 e 6 meses de vida de maneira injetável e mais 2 via oral de reforço aos 2 e 4 anos. A polio, ou paralisia infantil, é uma doença contagiosa aguda, causada por um vírus que vive no intestino chamado poliovírus. As sequelas podem ser permanentes, como insuficiência respiratória e, inclusive, levar à morte. Então, atenção, fica aqui o alerta para as famílias, para os pais e responsáveis levarem os seus filhos a aproveitarem essa sexta-feira. E a partir de hoje fica proibida a venda de 70 planos de saúde que estavam disponíveis no mercado. O motivo foram as reclamações feitas pelos usuários à Agência Nacional de Saúde Suplementar. A suspensão imposta pela Agência Nacional de Saúde Suplementar é temporária. Fazem parte da lista 70 planos de saúde que foram alvo de várias reclamações por falhas na cobertura assistencial. Foram 37.936 reclamações analisadas pelo Programa de Monitoramento da Garantia de Atendimento neste segundo trimestre. Ao todo, são 70 tipos de convênios médicos, de 13 operadoras. Do total de suspensos, 45 são da Amil. A estimativa é de que cerca de 1.600.000 beneficiários fiquem protegidos com a medida. Esses planos só poderão voltar a ser comercializados para novos clientes se as operadoras apresentarem melhora no resultado do monitoramento, que acontece uma vez por trimestre.
Veja a seguir, Ian volta a ser classificado como furacão e deixa ao menos 15 mortos em sua passagem pela Flórida. E ainda, Vladimir Putin está pronto para anexar oficialmente à Rússia milhares de quilômetros quadrados de território ucraniano. Nós voltamos já. Seja bem-vindo mais uma vez, estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 43 minutos pelo horário de Brasília. Voltamos com destaque internacional. E após a passagem do furacão Ian pela Flórida, nos Estados Unidos, as autoridades e a população começam a contabilizar os danos e as perdas. De acordo com as autoridades, até o momento, 15 mortes foram confirmadas, mas o número de vítimas fatais deve aumentar nas próximas horas. A Flórida conta seus mortos após a passagem do furacão Ian. Na região se multiplicam as imagens de ruas transformadas em canais de águas turvas, embarcações jogadas no chão e casas destruídas. Prosseguem as buscas por 18 pessoas desaparecidas na quarta-feira, depois que uma embarcação de imigrantes naufragou perto do arquipélago dos Keys. 4 cubanos nadaram até o litoral da Flórida e a guarda costeira resgatou outros 3. A tempestade tocou o solo na tarde de quarta-feira, ainda como furacão de categoria 4, em uma escala que vai até 5. O fenômeno avançou pelo estado com fortes ventos e chuvas torrenciais. Na manhã desta quinta-feira, mais de 2,6 milhões de residências e comércios permaneciam sem luz. De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos, o Ian voltou a ser classificado como furacão e a previsão é de que ele volte a atingir outras regiões do país. Nos estados da Geórgia, Virgínia, Carolina do Sul e Carolina do Norte, a população já se prepara para lidar com os impactos provocados pelas fortes ventanias. E mudando de assunto, nesta quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, assinou decretos que abrem caminho para que as regiões ucranianas ocupadas de Kherson e Zaporísia, 2 das 4 que passaram pelo processo de referendo nesta semana, sejam formalmente anexadas à Rússia. O presidente russo Vladimir Putin reconheceu a independência de 2 regiões no sul da Ucrânia, Zaporísia e Kherson. Os decretos presidenciais foram publicados na noite desta quinta-feira, antes de concluir a anexação desses territórios ocupados. Está prevista para esta sexta-feira a anexação formal à Rússia desses 2 territórios, assim como os de Donetsk e Lugansk, no leste, sob o controle parcial de separatistas pró-russos desde 2014. Já o presidente americano Joe Biden prometeu nesta quinta-feira que nunca reconhecerá os resultados dos referendos. Gostaria de abordar brevemente o esforço descarado e transparente da Rússia para anexar partes da vizinha Ucrânia, os Estados Unidos. E eu quero ser muito claro sobre isso. Os Estados Unidos nunca, nunca, nunca reconhecerão as reivindicações da Rússia sobre o território soberano da Ucrânia. Este chamado referendo foi uma farsa, e uma farsa absoluta. Os resultados foram fabricados em Moscou. Em setembro, as regiões de Zaporísia, Kherson, Donetsk e Lugansk organizaram referendos de anexação denunciados como ilegítimos pela Ucrânia e seus aliados ocidentais. Pelo menos 23 pessoas morreram e cerca de 28 ficaram feridas nesta sexta-feira em um ataque com mísseis próximo à região de Zaporísia, no sul da Ucrânia. De acordo com autoridades ucranianas, o ataque é de autoria russa e atingiu um comboio de veículos que transportava civis. Segundo informações da imprensa local, o grupo atacado se preparava para entrar em Zaporísia para fornecer suprimentos para amigos e familiares. De acordo com relatos, o objetivo do grupo de civis também era transportar algumas pessoas para fora da região ocupada pelo exército russo. Autoridades russas negaram o ataque e culparam os ucranianos pela ação. E enquanto celebra a anexação dos territórios ucranianos, Vladimir Putin também enfrenta a insatisfação popular causada pela mobilização de mais homens para lutarem na guerra. E para acalmar os ânimos, ele deu uma nova declaração fazendo algumas correções na convocação. Pessoas com doenças crônicas ou pais que tiveram muitos filhos, por exemplo, não serão chamados. O presidente russo Vladimir Putin pediu a correção dos erros na campanha de mobilização na Ucrânia.
A imprensa e muitos russos nas redes sociais informaram sobre a mobilização de pessoas idosas, estudantes, doentes ou pessoas sem experiência militar. Muitas questões surgiram durante esta mobilização e esses erros precisam ser corrigidos e evitados no futuro. Por exemplo, pais que têm muitos filhos, pessoas que sofrem de doenças crônicas ou aqueles que não estão na faixa etária aceita. A mobilização provocou protestos e a fuga de milhares de homens para o exterior. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, já havia admitido na última segunda-feira que houve erros na mobilização, que afeta 300 mil reservistas com experiência militar prévia ou competências úteis, como, por exemplo, motoristas de veículos pesados. Um ataque suicida em um instituto de educação em Cabul, capital do Afeganistão, matou 19 pessoas e deixou ao menos 27 feridos nesta sexta-feira. Até onde se sabe, o ataque veio de um homem-bomba em um local habitado principalmente por muçulmanos xiitas, que abrigam o pequeno grupo Hazara. Essa comunidade já foi alvo de ataques anteriores lançados pelo grupo militante Estado Islâmico. Por enquanto, não há reivindicação imediata de responsabilidade pelo ataque. O Talibã assumiu o Afeganistão em agosto de 2021. Nos últimos meses, houve uma série de explosões em mesquitas e áreas civis. Antes de encerrar, vamos falar, é claro, do tempo. Afinal, o dia de votação aqui no país está chegando e fica o alerta. Alguns eleitores devem enfrentar um domingo chuvoso e instável, principalmente aqueles que estão nas regiões sul e sudeste do país. A gente confere agora a previsão para essa sexta-feira e também para o final de semana em algumas cidades aqui do Brasil. A gente começa falando de Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul. Por lá, o tempo deve continuar instável nessa sexta-feira, com previsão de chuva moderada e máxima de 28 graus. No final de semana, o tempo volta a ficar bem mais firme por lá, com sol e calorão. No sábado, a máxima prevista é de 29 graus e no domingo chega a 30 graus. No Rio de Janeiro, a sexta-feira será marcada por chuva. Hoje, a máxima por lá não deve passar dos 23 graus. No final de semana, o sol deve voltar a aparecer por lá e o volume de chuva deve diminuir um pouco. A máxima prevista para o sábado é de 28 graus e no dia da eleição de 25 graus, com possibilidade de chuva, olha só, a qualquer momento. Para finalizar, a gente fala aqui de São Paulo. A capital paulista vai registrar, olha só, mais um dia de chuva e de baixas temperaturas. Vamos dar uma olhada em como está o céu agora, aqui no centro da cidade. Está nublado, por enquanto agora não chove, mas o cenário é de instabilidade. A máxima prevista para hoje é de apenas 19 graus. No final de semana, o tempo deve ficar um pouco mais firme, com máxima de 23 graus, tanto no sábado quanto no dia da eleição, no domingo, com chuvas isoladas em algumas áreas. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas, Patrícia Velenic chega com mais informações. Uma ótima sexta-feira para você.